Bom dia, bom dia. Atrasada aí 5 minutos, perdoe-me. Vida de mãe, não é mesmo? Bom dia. Vamos chegando aí. Nossa série de lives está entrando aí em vias de término. Serão 20 lives. Então, provavelmente vai terminar na 17, 18, 19 e 20, quarta. Vamos terminar na quarta. Ontem nós começamos a falar sobre o que é causalidade, sobre como que as causas influem, em que medida nós somos efeito, o que é que isso quer dizer, quais são as repercussões. Bom dia, Alane. Acabei de ver que você está aqui. Quais são as repercussões disso na nossa vida metafísica, vamos dizer assim. E hoje nós vamos falar um pouco sobre causa material e causa formal. Que, assim, dentro das 4 causas, que são essas duas, a eficiente e a final, são as causas mais fáceis, vamos dizer assim, mais sensíveis, embora a causa formal não seja sensível. Mais, vamos lá, tangíveis, né? Mais fáceis da gente entender, do nosso conhecimento apreender, tá? Então, quando Aristóteles enunciou essas 4 causas, ele quis dizer que tudo quanto é ente, é possível de ser explicado através delas. Então, quando há muitos anos atrás o Ítalo quis enunciar uma psicologia metafísica, ele tentou enunciar, ele ainda não o fez, mas são apenas coisas que ele pensa e deseja fazer, e eu acho que seria muito interessante que ele fizesse, nós ganharíamos muito com isso. Ele buscou fazer essa psicologia metafísica com... Tá travando? Ou será que é a internet? Olha a verdura, o cara da verdura acabou de passar. Melhorou? Melhorou? Beleza. Então, eu tava falando do Ítalo, né? Quando o Ítalo tentou enunciar uma psicologia metafísica alguns anos atrás, ele imaginou que essa psicologia metafísica seria enunciada através de matéria, forma e ser, tá? E dentro disso, ele dizia que tudo quanto é explicado através da psicologia seria explicado através de matéria, forma e ser. Nós já vimos lá na aula de essência, que a essência de todos os entes, de tudo quanto é matéria e forma. E que essa é a condição ilemórfica do homem. Então, quando vocês virem esse termo ilemorfismo, quer dizer que é uma coisa que possui matéria e forma, tá? Então, ele tentou enunciar uma psicologia metafísica através de matéria, forma e ser, que quando se uniam, dariam origem ao fenômeno metafísico. Só que aí, com o tempo, ele percebeu que não seria assim. Ele percebeu que a psicologia metafísica precisa ser enunciada aí e estudada através das 4 causas aristotélicas, que são essas 4 causas que a gente vai estudar aqui, tá? Então, hoje nós vamos nos deter na causa material e causa formal. Fiz apenas essa breve introdução para vocês entenderem a importância disso aqui e como faz diferença para o terapeuta conseguir visualizar as coisas que acontecem no setting através das 4 causas. Por quê? Toda vez que a gente sofre é porque a gente está demasiadamente olhando para uma dessas causas. E o Ítalo dá um exemplo, uma pessoa que é traída. Chega no set e fala, então, eu fui traído, eu tô muito triste, enfim, aquela coisa toda, né? Tô frustrada porque ele fez comigo e tal. Tem pessoas que eles ficam se perguntando, como foi o ato? Como foi o ato? Como foi o ato? O que será que eles fizeram? O marido, a mulher e enfim, o traíra, né? Ou seja, ele está excessivamente olhando para a causa material do fenômeno. O que aconteceu materialmente? Ou, por que ele fez isso comigo? Por que ele fez isso comigo? O tempo inteiro. Por que ele fez isso comigo? Essa pessoa está olhando demasiadamente para a finalidade. Por que motivo? Com que finalidade ele fez isso? Ou, eu não consigo nem olhar para a cara dele. Que absurdo. Demasiadamente olhando para a causa eficiente. Quem fez a coisa. Então, quando a gente consegue apurar o nosso olhar para perceber no nosso paciente
dentro daquilo que ele está vivendo, aquele fenômeno, aquele sofrimento, conseguir pegar esse sofrimento, colocar dentro das 4 causas, perceber qual é a causa material, qual é a formal, qual é a eficiente, qual é a final. E onde o nosso paciente está empacado, porque se ele está sofrendo, é porque ele está necessariamente, demasiadamente, olhando para apenas uma das causas do fenômeno. E manejar isso junto com ele, fazer com que ele enxergue que o fenômeno tem 4 causas. Não apenas aquela que ele está chafurdando. E quando ele percebe que tem 4 causas, é como que a visão dele se ampliasse, se iluminasse, e se ele não deixa de sofrer, pelo menos ele sofre sem desespero. Porque deixar de sofrer é um negócio muito complicado, nós somos seres humanos, né? E ninguém, pra gente deixar de sofrer, a gente tem que abrir mão de todo tipo de sentimento. E se a gente abre mão de todo tipo de sentimento, a gente abre mão também da felicidade. Então não vale a pena a gente deixar de sofrer, vale a pena a gente aprender a sofrer, certo? Então vamos lá. Causa material. O que é a causa material? A causa material é aquilo no que e do que a coisa é feita. Aquilo no que a coisa é feita, substrato da coisa. E aquilo do que a coisa é feita, material, palpável, corpóreo, do que a coisa é feita. Qual é a causa material humana? Nosso corpo. Isso é óbvio, né? Dá pra gente... Não precisa grande estudo para isso, não. Então, qual é a causa material de uma estátua de bronze? O bronze. Qual é a causa material de uma estátua de mármore? O mármore. Tá? E quando a gente fala de causa material, a gente se lembra da matéria-prima, que foi uma coisa que a gente viu lá em Essência também. E a gente se lembra que a matéria-prima é pura potência, que ela é imperfeitíssima. Vocês se lembram que ato... Olha só como todos os conceitos são conectados e como é importante a gente aprender as coisas dentro de uma ordem para que, para a gente compreender o próximo, a gente tenha um substrato anterior que dê substrato... Que dê substrato é ótimo. A gente tenha um substrato anterior que dê condição da gente continuar caminhando. Então eu não podia falar com vocês sobre causa material sem falar primeiro sobre matéria-prima, sem falar primeiro sobre ato-potência. A matéria-prima é uma potência, pura potência, imperfeitíssima, porque nela não existe ato. E ato é uma perfeição do ser. Se ato é uma perfeição do ser e a matéria-prima ou matéria-primeira é pura potência, então ela é imperfeitíssima. É como que ela ficasse ali quietinha, esperando a forma chegar para ser alguma coisa. Então ela sozinha não é nada, mas ela é importantíssima, justamente por essa capacidade plena de receber, de dar nada, de mover nada, tá? Então a matéria-prima é como que fosse a matéria por excelência, a causa material por excelência, porque é ela que dá a condição de toda a matéria posterior, compreendem? E além da matéria-prima, nós temos também de falar da matéria segunda. A matéria segunda seria a substância. Por quê? Embora na substância já exista a matéria-prima, vocês lembram, quando a gente estudou isso, nós vimos que matéria-prima mais forma substancial, desde que a forma substancial seja a alma humana, será igual à substância corpórea homem. Então, a substância homem é feita de matéria-prima mais forma substancial, que é a alma humana, que é chamada de ato primeiro, certo? Então, se tudo quanto é feito de matéria e ato, de matéria e forma, e a matéria-prima é pura potência, a forma vai ser o ato. E aí, matéria e forma vai gerar substância corpórea. E a substância pode ser considerada como uma matéria segunda, justamente porque a matéria-prima é a matéria primeira. No entanto, a substância, ainda que já tenha a matéria-prima, ela é o substrato que vai receber perfeições múltiplas, que são o quê? Os acidentes. É como se ela também funcionasse como um substrato material, tá? Só que esse substrato não pode ser chamado de matéria, causa material pura e simplesmente, nem de matéria pura e simplesmente, e nem de matéria-prima pura e simplesmente. Esse substrato vai ser chamado de matéria segunda, certo? Então, a causa material é este ente corpóreo no qual, e a partir do qual, a coisa é feita. A causa material, no nosso caso, é o nosso corpo, o corpo humano, que é absolutamente importante. O que é que acontece com as correntes contemporâneas de psicologia? A grande maioria delas estão apenas tomando como parâmetro o homem, levando em conta a sua causa material.
Isso é um problema absurdo. Se nós temos 4 causas e as correntes só consideram uma, elas estão esquecendo de 75% do homem. Isso é muito sério. Então, eles só vão tratar 25% de nós. Eu diria que uns 10%, porque quando você olha para o homem só por esse viés, ao invés de você atender este viés, você atende muito menos, inclusive deste próprio viés. Porque este viés é absolutamente ligado a outras coisas. O homem não é só biológico. O homem tem uma parte psicológica e o homem tem uma parte espiritual, noológica, como queira chamar. Eu gosto do termo noologia, da forma que é utilizado pelo Mário Ferreira dos Santos, porque ele diz que a noologia é uma espiritualidade com suas raízes no psiquismo, nos critérios psicológicos. Eu gosto desse termo para fins de psicologia, tá? Então a gente não pode se esquecer disso. E as correntes da psicologia contemporânea estão fazendo exatamente isso. Estão olhando para o homem apenas com relação aos seus critérios biológicos, tá? Quando muito, flerta com a causa formal. Quando muito, mas para aí, tá? Para aí, não vai adiante nunca. O que a gente vai ver sexta e segunda, que são a causa eficiente e a causa final, a psicologia contemporânea esqueceu. Não existe, é totalmente desconsiderado, o homem não tem aquilo ali, tá? Então, quando muito, as correntes da psicologia contemporânea flertam com a causa formal. E o que é a causa formal? A causa formal, gente, é aquele ato ou perfeição intrínseca que faz com que o ser seja aquilo que ele é. A causa formal é o ato ou perfeição intrínsecos que faz com que o ser seja aquilo que ele é. Então, tá lá a matéria-prima da gente, pura potência, esperando a forma substancial acoplar para ser uma substância. Essa forma substancial, no nosso caso, é a nossa alma, que é chamado de ato primeiro. Então, o ato primeiro da nossa vida é a nossa forma substancial. Porque a matéria-prima sozinha, já vimos isso, não é nada. Ela é imperfeitíssima, indeterminada, aguardando a forma substancial acoplar para ser alguma coisa. Nesse caso, uma substância. Certo? E aí, no momento em que a nossa forma substancial, que é a alma, acopla na matéria-prima, nós temos uma substância. E daí nós podemos começar a imaginar ser alguma coisa. E é aqui que a gente vê que todos os defensores, todos os argumentos que defendem o aborto, por exemplo, caem por terra. Porque existe uma discussão infinita sobre quando começa a vida. Será que a vida começa quando o coração começa a bater? Será que a vida começa quando ele já tem todos os órgãos formados? Será que a vida começa com 12 semanas? Será que a vida começa e aí fica aquelas perguntas sem fim, ilações sem fim, elucubrações sem fim que não chegam a lugar nenhum? Ora, se a partir do momento que eu tenho alma, se a partir do momento que a minha matéria-prima recebe sua forma substancial, e por isso eu chamo este ato de ato primeiro, se o ato primeiro aconteceu metafisicamente, filosoficamente, realmente, porque a metafísica é a realidade, a filosofia é a realidade, realmente já existe vida. Se o ato primeiro da minha vida é a junção da matéria-prima e a forma substancial, uma vez que eu sou concebido, eu já tenho alma. Vocês concordam comigo? Se eu já tenho alma e disse que a minha alma, junto com a minha matéria-prima, é o ato primeiro da minha vida, então já tenho vida. E se eu já tenho vida, e no artigo 121 do Código Penal está dizendo matar alguém é crime, se eu já tenho vida, eu sou alguém. Ainda que eu não seja alguém como a Marina, ainda que eu não seja alguém como a Mayara, ainda que eu não seja alguém como a Dani, eu tenho uma potência de ser. E se eu tenho uma potência de ser, é porque essa capacidade já me foi dada. Vocês lembram da aula de ato-potência que para você ter uma potência de algo, aquela perfeição tem de estar inscrita no seu ser? Se aquela perfeição está inscrita em seu ser, você tem plena capacidade de atingir aquilo ali. Talvez o que te falte seja apenas um fator tempo. Mas ao fim e ao cabo, na literalidade, matar alguém significa matar alguém que tem vida.
Para ser alguém, você precisa ter vida. E se você já recebeu o seu ato primeiro, minha gente, já existe vida. Não tem por que se discutir. Discute-se por quê? As pessoas não são sinceras intelectualmente, não são honestas intelectualmente. Primeiro eles decidem a solução. É legal matar. Ou é legal abortar. Matar, né? Mesma coisa. É legal abortar. Pra depois, com base na solução que eles já decidiram, eles colocam as premissas. É o contrário, né? O conhecimento é feito da forma completamente contrária. Primeiro você analisa as premissas, primeiro você olha para a realidade e depois você conclui. E essa conclusão só pode ser real e verdadeira se ela toma com base a realidade. Agora, se eu sou desonesto intelectualmente, se eu não estou nem aí para a realidade, se eu quero só as coisas da minha cabeça, eu quero legitimar toda a sorte de argumento que eu tenho e conclusões que eu chego da minha própria cabeça, primeiro eu coloco a conclusão e depois eu encontro as premissas. Aí fica essa balbúrdia. Quando é que a vida começa? Quando é que a vida... É assim, é assado? Gente, pega o livro de metafísica e olha lá. Ato primeiro. Pegou a alma e colou na matéria-prima. Se esse é o ato primeiro da minha existência, é porque já tem uma existência. Seria um impropério eu dizer que existe um ato primeiro de uma coisa que nem existe. Então não tem ato. Não tem como. A metafísica derruba todos os argumentos a favor do aborto. E aí, as pessoas decidem se elas querem ficar do lado dos relativistas ou se elas querem ficar do lado de um conhecimento milenar, verdadeiro, pautado nas coisas que são, não pautado nas ideologias. Tá? Então, vejam como uma coisa assim tão simples pode se tornar uma coisa tão absurda, tão não auto-evidente, porque me parece que isso é tão auto-evidente, me parece que isso é tão simples de ser visto. Quando a gente olha, a gente fala, entendi. Ato primeiro, então existe vida. Beleza. Então, a partir do momento que tem ato primeiro, matar alguém já é crime. Por que a gente vai relativizar isso? Não tem sentido, né? Só tem sentido para quem quer a todo custo fazer caber uma pauta, né? E colocar as premissas depois. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá bem? Então é isto. A nossa aula de hoje era sobre causa material e causa formal. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, para falarmos sobre causa eficiente. A causa mais esquecida da psicologia contemporânea. A causa mais importante de qualquer psicologia que tenha a pretensão de levar o homem à vida plena. A felicidade. Que é o que, ao fim e ao cabo, todo mundo quer. Tá bom? Um beijo e até amanhã.